Queremos dar as boas-vindas e começar o nosso tempo de celebração. Vamos orar então para que o Senhor possa falar conosco e que Ele possa aquietar agora o nosso coração para que a gente possa ouvir a sua voz e louvar e ouvir a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de fazer parte do teu reino e fazer parte daqueles que neste momento ou durante o dia de hoje estão reunidos à volta da tua palavra, à volta do louvor, à volta da quietude, Senhor, à volta do desejo de te conhecer mais. Te louvamos porque somos uma igreja que busca e deseja honrar e viver o teu nome em toda a sua plenitude. Então pedimos, Senhor, que esta manhã, nesse encontro que estamos a ter, que é um momento do viver diário da tua igreja, nós possamos estar juntos, ó Deus. Estar com o coração aquietado na tua presença, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E um propósito para as nossas vidas. Abençoa-nos, capacita-nos, abençoa a equipa de louvor, abençoa, Senhor, a mensagem que vai ser anunciada aqui, abençoa o nosso tempo de convívio e que o Senhor esteja conosco, Senhor, em todos os dias desta semana também. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos. Bom dia a todos. É bom estar de volta depois de umas grandes férias. Queria convidar todos a louvar juntos, como igreja. Se quiserem ficar de pé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos repetir mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei
sua terra estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que possamos estar atentos a esta resposta que Deus nos dá. Bom dia, podemos sentar. E este cântico é um texto bíblico que está lá em 2 Crônicas 7,14, nós sabemos disso, e é um convite do Senhor para que o seu povo se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então nós vamos ter um tempo de oração, individualmente, ou nos grupos, ou nas famílias que estão em casa reunidos, silenciosamente ou não, como quiserem, mas buscando isso, uma confissão de pecados, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pela proteção, por Jesus Cristo, que nos dá perdão e salvação. Então vamos pensar, e pelos motivos pessoais desse momento, que Ele colocar no nosso coração, em termos de família, por enquanto. Então, neste primeiro momento, ore por ti, ore por tua família, individualmente ou em conjunto. Como quiserem, vamos ter um tempo de oração, mas começa com a confissão dos pecados. Pessoais. Se estiver tudo certo, ótimo. Só agradeça a Deus pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E sem dúvida, ore também para que não caiamos no mesmo pecado amanhã, depois, sempre a mesma coisa. Que o seu Espírito nos fortaleça para vencermos as tentações e os pecados que mais nos assediam. E cada um é assediado e tem fraquezas numa área específica. Vamos orar, vamos apresentar isso ao Senhor. Então, feche os olhos, se quiserem orar juntos, orem juntos. Se quiserem fazer uma oração individual, que seja individual. Agora, por ti, por tua família, começa com a confissão de pecados. Reconhecer os pecados é se humilhar. Reconhecer que não é perfeito e que precisa do perdão de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo trouxer uma convicção de pecado, simplesmente concorde com ele. É mesmo, eu errei, eu pequei, eu fiz isto ou falei aquilo. Agradeça a Deus pela provisão
representada na pessoa de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, para pagar o preço de todos os nossos pecados. Isso é demonstração de amor e de graça. Merecíamos nós morrer na cruz, mas Ele nos substituiu. Gratuitamente. Sem pedir nada em troca. Então agradeça a Deus o perdão providenciado. E pede, Espírito Santo, ajuda-me a ser mais parecido com Jesus. Ajuda-me, Senhor, a ser santo, porque o Senhor é santo. E continua a orar por aquilo que está a preocupar o teu coração neste momento. Entrega ao Senhor as tuas ansiedades. Os tempos são difíceis, mas vamos continuar a confiar no Senhor. E procura ter um tempo de oração diária, de buscar a face do Senhor, de conhecê-lo mais através da sua palavra. Diariamente, é tão fácil deixarmos isso de lado. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Ele vai ouvir a oração que se fizer neste lugar. Ele vai responder de acordo com a sua vontade. Ele vai sarar a nossa terra. Aproveita esse tempo de oração e ore pela igreja, por aquilo que Deus colocar no teu coração. Pode ser por algum membro, alguma pessoa em situação mais vulnerável, pela programação de setembro que teremos que adaptar a esta nova realidade. Pela liderança da igreja. Pelos jovens, pelas crianças. E finalmente vamos orar por Portugal. Para que o Senhor continue a ter misericórdia deste país. Que o Senhor oriente os governantes nas decisões que devem ser tomadas. Que os mais necessitados sejam cuidados de alguma maneira. E podemos sempre nos envolver.
que a igreja cresça e que muitos venham conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, queremos encerrar este curto período de oração ao expressar a gratidão do nosso coração pela bondade e pela fidelidade do Senhor. E queremos finalmente pedir que o Senhor nos ensine a ter uma vida de oração, conduzida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé outra vez. Sobre toda a terra exaltado estás, acima dos montes até sobre o sol. És o meu desejo, minha oração. E vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder. Sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor. Reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, da tua beleza quero refletir, pois para mim vales mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, todo o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor. Amém. Que nós tenhamos Deus a reinar dentro do nosso coração e nesta terra. Vou chamar o Luís. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos começar a despir aqui na frente. Ok. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho esta manhã sobre missões. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10.
Evangelho de Lucas, capítulo 10, vai falar sobre o envio dos 70. Nós vamos conhecer um pouco da missão dos 70 e vamos aplicar para uma realidade da igreja moderna, da nossa igreja, da igreja de hoje. Ok, já posso ler então de 1 até 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ok, a leitura vem até aqui. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da unção do Espírito Santo e de poder para perceber esta verdade da Tua palavra. A minha oração nesta manhã é que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que seja uma verdade nas nossas vidas e que possamos realmente perceber a necessidade deste mundo, a necessidade dos nossos arredores e a minha necessidade de aprofundar e de conhecer e de espalhar a Tua palavra para que muitos venham ao conhecimento da verdade e a salvação em Cristo Jesus possa permear as nossas vidas e a vida de todos aqueles que ainda não Te conhecem. E que nessa manhã, então, este pequeno trecho e esses pequenos minutos que vamos estar juntos toque profundamente os nossos corações e saiamos daqui com alguma novidade que o Senhor proporcionará em cada um de nós, para a Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido, já foi pregado aqui, só que eu não lembro como é que foi a pregação, mas eu sei que já foi. Mas isso me tocou durante a semana e eu já mudei de texto e depois eu acabei voltando para esse texto, porque ele é lindo, é lindíssimo, desafiador, encorajador, amedrontador para aqueles que têm medo, porque nós vamos ver aqui a sinceridade de Jesus e a forma com que ele aborda
essa realidade, mostrando para aqueles que são chamados para servir. Então, como eu disse, nós vamos conhecer um pouco da missão dos 70 e aplicar à nossa igreja, à nossa vida. Lucas, ele narra com minúcias a viagem de Jesus a Jerusalém, e isso demoraria algum tempo, alguns meses até. Jesus ainda está na Galileia, no norte do país. E os samaritanos já haviam rejeitado a Jesus e os seus discípulos. Quem está com a Bíblia aberta ou com o seu telemóvel e quiser acompanhar, coisas que eu não li, mas que estão aqui ao redor. Eu vou lembrar aqui agora em 9:52 e 53, capítulo 9, 52 e 53, fala assim: mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja bem, eles foram rejeitados ali na cidade e os próprios discípulos de Jesus queriam resolver a situação. Aí Jesus diz lá, Jesus voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E aí podemos entender o que ele quis dizer para os seus discípulos e para nós também. E para aqueles que querem resolver na força, né? Muito bem. Acontece um episódio interessante também, logo a seguir, com 3 homens que tendo visto uma série de coisas acontecer, milagres que Jesus já tinha feito, e muitas visitas a cidades e passagens, 3 homens também têm o desejo de seguir Jesus. E aqui nos versículos 57 até 62, nós vemos aqui esses 3 que vêm com condições para Jesus também. Olha, eu posso ir, mas primeiro, eu tenho que ter lugar para descansar e para dormir. E Jesus diz, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo, ele disse assim, olha, deixa eu enterrar primeiro os mortos. Aí Jesus, não, deixa os mortos enterrar os mortos. E o terceiro diz, seguir-te-ei. Mas primeiro deixa eu despedir-me dos de casa. Haviam muitos que queriam seguir Jesus. E hoje também. Mas o que acontece hoje? Nós vamos deixando para depois. Nós vamos deixando para depois e acabamos deixando passar. Essa que é a verdade. Aqui foi a mesma coisa. Jesus dá condição. Olha, tem que ser assim. Vão ou não vão? Ok. Lá no capítulo 10, ele começa assim, depois desses acontecimentos, né? É uma forma assim de mostrar o que estava acontecendo. Havia muita gente tentando ou querendo chegar perto, mas nesse momento aqui com esses 3, ele dá uma fórmula para segui-lo. Depois disto, o Senhor designou então outros 70. Então lembrar que muitos o seguiam, mas aqui haviam alguns que ele selecionou. Talvez os 12 já estariam aqui junto com esses 70, bem provável que sim. Não eram apenas os 12, mas há muita gente que seguia Jesus. Ele seleciona aqui 70, nesse momento, né, para andar com ele. E que ele enviaria, na verdade, né? Ok. Nós vamos ter 3 momentos aqui que eu vou apresentar aos irmãos. Que a primeira é a missão dos 70 tem uma prioridade, que é anunciar o reino de Deus. A segunda, a missão dos 70, no seu modus operandi, tipifica a igreja de hoje.
E em terceiro lugar, a missão dos 70, quanto ao seu alcance, é uma obra em andamento. Ainda não terminou. Então vamos à primeira. A missão dos 70 tem uma prioridade, que é anunciar o reino de Deus. Disse Jesus: a minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. E agora ele diz, no versículo 9, anuncia-lhes. O versículo 9 do capítulo 10 diz assim: curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então o nosso papel é anunciar o reino de Deus a toda a gente. E aqui vem como ordem para esses 70 que sairiam. Esta é a vontade do Pai. Esta é a vontade do Messias. Por ser uma mensagem da verdade, uma mensagem poderosa em si mesma e que vem de Deus, ela vai exigir mudança na nossa forma de pensar, vai exigir mudança na forma de pensar daqueles que ouvem, daqueles que nunca ouviram, mas ouvirão pela nossa pregação. Então, o que aconteceu já desde o início aqui com Jesus? Ela foi rejeitada por muitos, muitos perderam o interesse e outros foram até resistentes. E tem sido até hoje. Por isso, nós vemos, sentimos, quando pregamos a palavra, quando anunciamos para os nossos amigos, vizinhos, aqueles próximos, às vezes até aqui dentro, trazemos um visitante e ele sai bravo daqui porque não gostou, isso não é para mim. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez na igreja, minha mãe tinha se convertido e queria que toda a família se convertesse. E ela insistia muito para eu ir na igreja. Ela evangelizava todos nós, mas também, olha, vai na igreja, vai na igreja. E eu lembro que eu fui, e eu lembro a primeira vez que eu fui naquela igreja. Eu saí revoltado de lá. É uma longa história, mas essa é a palavra. A palavra é muito forte. Ela é poderosa. Mas nós criamos uma barreira. O pecador não vai... Nós, pecadores, antes da conversão, não temos condições se não for pelo Espírito Santo. Essa igreja, então, passou a orar por mim e pela minha família, que já oravam. E nessa história toda, já faz quase 30 anos eu estou aqui. Mas foi pela oração também, que eu vou falar daqui um bocadinho sobre isso. Portanto, é perseverança. Esses desafios incitam-nos a priorizar o reino de Deus. Vamos anunciar o reino de Deus com prioridade, sim. Versículos 17 e 18 do capítulo 10. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, o 19 também, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Embora com dificuldades anunciar a palavra, com perseverança, com dores, com
necessidades, às vezes, ele fala da alegria no final de tudo. Então, vale a pena. Vale a pena persistir. Mais uma vez, pensando na dureza do coração daqueles que vão ouvir, e eu incluo a mim, naquele dia, eu ainda demorei muitos anos para tomar uma decisão por Jesus. Até eu abrir o meu coração. Não foi só de ouvir aquilo naquele dia, mas foi resposta de oração daqueles que lá atrás perseveraram. Porque eu tenho um cunhado que fez muito isso por mim. Ele falou muito de Jesus para mim. Uma época, ele confessou assim: eu desisti de falar de Jesus para o Luiz. Mas eu comecei a orar por ele. Às vezes o falar também chateia os não crentes. Mas temos que falar. Não faz mal que chateia. Porque aqui Jesus diz, vão e dizem, assim diz o Senhor. Perseverar, não ter medo, não ter medo de ameaças, muitas vezes. Porque aqui foram todos perseguidos violentamente. Existem muitas maneiras também de chegar ao coração das pessoas. A missão dos 70, em segundo lugar, no seu modus operandi, ela tipifica a igreja de hoje. Modus operandi é só para lembrar que é o modo de operação. Como é que será feita? Como é que nós vamos proceder? E depois ele vai falando aqui sobre os desafios que nós vamos encontrar pelo caminho. Primeiro, ela exige mais obreiros. Em segundo, ele fala, orem, orem. Está lá no versículo 2, vamos ver. 10, 2. E fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, os obreiros são poucos. Até hoje é assim. São poucos os obreiros. Às vezes nós falamos, nossa, mais missionário para Portugal? Mais missionário para Portugal? Ainda bem. Ainda bem. Na década de 80, 90, houve um avivamento no Brasil e muitos missionários foram enviados para muitos lugares. Alguns são bem conhecidos. Aqui nós temos o pastor Rodolfo e a Maria e a sua família, que nessa época também, 97, até perguntei para ele quando é que eles vieram, Deus tira lá do seu conforto e manda para o campo missionário. Eu estou falando porque nós estamos bem pertinho de gente que pode falar de si, do coração, daquilo que foi. Né? Mas existem muitos outros que saíram naquela época. Alguns voltaram logo e outros permaneceram. E até hoje. Mas são poucos ainda. Então o que ele diz assim? Ele diz, no versículo 2, lá no fim, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, pensando naquele tempo, ali estava florescendo o evangelho, a expansão do reino. Jesus estava ali. Ele mesmo diz, rogai, pois, ao Senhor que mande trabalhadores. E viria de onde? Se nós olharmos, sair dali daquele momento onde ele estava e olhar para fora, mande trabalhadores. Esse verbo mandar aqui, ele é muito forte no seu original. É assim, é mais ou menos assim. Você entendeu o plano de Deus para a sua vida. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, que empurre esse pessoal para a seara, para ceifar. Porque não é fácil. Então ele
usa aqui um termo bem forte. Porque o gostoso é ficar no nosso conforto. É bom o conforto da nossa casa, da nossa vida, de ter, de possuir. Mas aqui ele fala, olha, e logo a seguir ele dá algumas instruções, na verdade, de como era para se ir, né? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então fique aí com o orar ao Senhor para que nos mande para a seara, porque não vai ser fácil. Então, vamos ver aqui os desafios que nós vamos encontrar. Eles sempre existiram, essa que é a grande verdade. Ainda hoje temos escassez de obreiros e muitos desafios. Então ele deu as instruções ali no versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa cidade, diz-lhe, paz seja... Diz-lhes antes de tudo, paz seja nesta casa. Ok? Então ele está falando assim para você deixar tudo. Não leva muita coisa. Talvez aqui o perigo de também se levar muita coisa e ser roubado. E ele fala também para você não parar para... quando cumprimentar, não pare para conversar. Nessa cultura, era muito o cumprimento simplesmente, olá, tudo bem? Como nós estamos fazendo hoje aqui, olá, tudo bem? E se afasta logo. Ali era complicado o cumprimento. Não era só bom dia e vamos em frente. Não. Tinha que parar, tinha que conversar, tinha que entrar, lavar os pés. E está cansado, entra, senta. E já vinha alguém para lavar os pés. Em outros momentos nós vamos ver, não está nesta passagem, mas é isto que era o cumprimento deles. Era mesmo gastar tempo um com o outro. Então o que Jesus disse? Olha, não pare pelo caminho. Não leva muita coisa, leva o básico, né? Era isso que ele estava dizendo aqui, para não se perder tempo, pela urgência do anunciar o reino de Deus. A missão, ela é urgente. Então, atualmente, deixar os protocolos de lado, e porque são muitos, devemos nos desvencilhar de tudo para servir a Deus. Hebreus 12:1 diz assim, devemos nos desembaraçar. Além de desvencilhar, às vezes estamos embaraçados. Então a palavra de Deus diz, olha, desembaraça. Quando for servir a Deus, não vai embaraçado porque vai complicar tudo, né? Não está assim, dessa forma, mas aqui diz tudo, né? Temos hoje muitos entretenimentos e pouca ação missionária. E Jesus, então, ele orientou-nos devidamente. Leva só o necessário. Não leveis tudo aquilo que você tem, ou que vai vendendo, vai dando, vende barato, porque se pedir muito não vai vender, mas desvencilha, larga tudo e segue-me. É isso que ele está deixando claro aqui para nós nesta manhã. E sempre deixou. Em terceiro lugar, a missão dos 70, quanto ao seu alcance, é uma obra em andamento. Muitos, quando pregam em Atos, dizem assim, Atos não termina no capítulo 28. Ele vai em frente. A igreja tem um papel fundamental para dar continuidade a Atos dos Apóstolos. Para onde foram os 70? Foram para onde Jesus iria. Eles precederam a chegada de Jesus. A missão dos 70, assim como a missão da igreja hoje, é uma obra inacabada, porque temos muito para onde ir. Dentro de Portugal, nós podemos saber onde há necessidades.
Aqui na nossa igreja nós temos um pesquisador, pastor Pedro Silva. Ele sabe tudo que acontece em Portugal e necessidades. Ele participou, ele tem a pesquisa de necessidades de norte a sul. Então, a partir daqui, onde posso eu servir? Olha, é importante saber que nós servimos também na igreja local. Começa aqui. A experiência começa aqui. Sem experiência, aqui nós não podemos enviar ali, porque vai voltar partido. Então é melhor adquirir experiência local para ver o que nós vamos fazer um pouco mais longe. Pode ser em outro país, né? Vamos ao alcance de Portugal e das nações. Temos alguns missionários portugueses espalhados pelas nações. Talvez não conheçamos ainda todos, mas temos. É uma obra gloriosa, diz lá no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. É glória a Deus. E é motivo de alegria. Dar glórias a Deus e alegrar com aquilo que Ele faz através dos seus servos. Jesus mostrou-se exultante. No versículo 21. E não foi lido ainda, mas posso ler. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja só, depois de toda aquela resposta que esses homens trouxeram, Jesus se exulta. É uma alegria profunda, né, que ele sente, que ele se manifesta e agradece a Deus, ao Pai, porque aquilo agrada o coração. Servir a Deus, deixar tudo e seguir, e fazer a vontade dEle, agrada o coração de Deus. Enfim, como que é feito isso? No poder do Espírito Santo. No finalzinho do Evangelho de Mateus, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E uma coisa linda é que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A obra de Jesus é feita no poder do Espírito Santo. E depois, em Atos dos Apóstolos, ele diz assim: recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, veja, ele está presente em todos os momentos, todos os dias, até o fim. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade como igreja é anunciar o reino de Deus. Ele sempre disse: o reino de Deus está próximo. Ele, da sua própria boca. O reino de Deus está entre nós. E ele voltará. E o que nós vamos entregar para ele? No poder do Espírito Santo, nós
faremos a obra do Senhor, para a glória dele. Amém? Bem, era isso que eu gostaria, que eu deixei, que estava no meu coração. Esta semana mexeu bastante comigo. E que seja algo motivador para todos nós. É profundo, mas nós temos aqui a base bíblica para caminharmos juntos. Amém? Deus abençoe a todos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Diante de ti, meu Senhor, sentir o teu olhar e saber que o meu ser nada pode ocultar. Dar-te tudo, Senhor, viver o teu amor. Não preciso
diante de ti, meu Senhor, sentir o teu olhar e saber que o meu ser nada pode ocultar. Dar-te tudo, Senhor, viver o teu amor. Não preciso nada mais, pois a tua mão sobre o meu viver está. Eu sei que na vida não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Vou lutar para te agradar até o meu fogo acabar, porque eu te amo, Deus, e seguir-te sem olhar. Não quero. É por ti que eu dou a vida. Que o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. É por ti que eu dou a vida. Não há maior prazer que fazer a tua vontade, Deus. E o aroma da minha alma te possa agradar. Eu quero sempre caminhar na tua verdade. Realmente nós, com Deus, temos esta certeza de que o que está para trás ficou lá para trás e que podemos seguir em frente e passar esta mensagem aos outros também. Amém. Nós vamos ter a oportunidade de agradecer a Deus por este tempo. Deus Pai, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado pela oportunidade de seguirmos esta celebração e participarmos desta celebração através do Zoom, através do Facebook, aqueles que vão assistir mais tarde. Pai, obrigado também pela forma como utilizaste o Luís para trazer esta mensagem. Pai, obrigado pelo desafio que Tu colocaste no nosso coração. Pai, pela forma como Tu nos relembras deste privilégio que nós temos de anunciar a Tua palavra, anunciar este Jesus Cristo que ao longo da história tem tocado, mudado
transformado a vida de milhões de pessoas. Pai, obrigado também porque esta missão não é apenas responsabilidade, não é apenas privilégio dos pastores, dos missionários, dos líderes, mas tu chamaste-nos a todos. Pai, somos uma geração eleita e enviada para este efeito. Pai, todos nós temos visto transformações na nossa vida que nós podemos partilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Pai, todos nós sabemos o suficiente acerca de Jesus Cristo, acerca da sua vida, da sua morte, da ressurreição, que podemos partilhar com outros. Pai, todos nós podemos orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que ainda não te conhecem. Todos nós podemos servir, sermos bênção, Pai, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Pai, temos inúmeras ferramentas que tu colocaste ao nosso dispor e, acima de tudo, todos nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Pai, que nos conduz, que nos impele, que nos dá poder para cumprirmos esta missão, porque não é com base nas nossas forças, não é com base no nosso conhecimento, não é com base nas nossas competências, mas é porque tu nos revestes com o teu poder, Senhor. Pai, obrigado, Pai, por nos incluir neste plano, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte disto. No nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos. Uma boa semana também para aqueles que nos estão a seguir a partir de casa. E vou pedir que possam desfrutar do belo tempo que